Agora nós passamos para a terceira apresentação desse segundo bloco, que é a apresentação da Adriana, Razão e Sensibilidade em Quadrinhos, Jane Austen, Inclusão e de Protagonistas Negras. Adriana, super bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Você me ouve, né? Vocês me ouvem? Sim, tá ótimo. Os slides eu posso exibir? Ou é você? Você já compartilhou com o Vinícius? Já, e aqui também, aqui no rodapé também tá. Só para responder rapidinho, eu vou colocar os slides que você mandou agora para você, tá? Isso. Bom, eu vou me apresentar, meu nome é Adriana Salles, eu tenho que pegar uma colinha aqui de roteiro. Eu sou doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG, especialista em Jane Austen pela Oxford University e docente de língua inglesa e suas literaturas no curso de Letras do Cefet Minas Gerais. Bom, queria agradecer Vinícius, Renan e Guilherme pela acolhida e agora eu fico à mercê aí dos slides. Bom, essa pesquisa, ela começou a partir dessa edição aqui, que é uma adaptação de Razão e Sensibilidade para quadrinhos, feita pela Germana Viana. Pode passar, por favor. Só um detalhe que eu coloquei ali nos slides, no início, na primeira página, Jasbra é Jane Austen Society of Brazil, então depois nas referências vai ter o meu contato. Essa adaptação da Germana Viana, ela foi escrita e ilustrada por ela, tem 71 páginas, nas orelhas a gente identifica a biografia da Austen e também da Germana. No pós-fácil temos duas biografias expandidas da Jane Austen e da Viana, da Germana, né? Também tem um pós-fácil sobre o gênero, história em quadrinhos e uma contextualização da obra de Jane Austen e seu tempo. Além disso, vem como brinde, eu acho interessante falar, porque vem 4 marcadores de livros. Pode passar. Bom, eu fiquei pensando o desafio da Germana, e ela conta isso quando ela se apresenta, ela até fala assim, aí gata, ela se apresentando para Jane Austen lá no pós-fácil, que ela recebeu esse convite para fazer essa adaptação com muito orgulho, mas é um desafio, e essa adaptação é moderna, desse clássico, né, de Jane Austen, escrito há mais de 200 anos, que possibilitou o acesso a um público mais diversificado, sobretudo ao incluir personagens negras. A linguagem visual dos quadrinhos permite uma aproximação maior desse público jovem e de novos leitores, porque é uma linguagem que eles já têm contato há bastante tempo, quadrinhos desde a primeira infância, possivelmente, permitindo, assim, uma identificação com a representação mais ampla e variada de personagens, e cabe aqui dizer que se fosse tanto inglês quanto português, os quadrinhos são uma forma mais fácil de usar clássicos na sala de aula, porque um livro da Jane Austen, como Razão e Sensibilidade, tem quase 400 páginas, né, e fica difícil de trabalhar até num bimestre inteiro. Outra questão importante para ser dita nessa apresentação é sobre a questão das mulheres negras como protagonistas. Essa escolha de representar as irmãs Dashwood como mulheres negras vai além de uma questão estética, né? Muita gente, quando soube que eu ia falar sobre essa adaptação, falou assim, bem no estilo Bridgerton, mas eu fiquei na dúvida, porque o texto da Germana é de 2021, então ali tá bem próximo do lançamento de Bridgerton, né? Bom, ela, então, vai além da questão estética, porque ela desafia as normas convencionais da literatura clássica, que traz apenas, principalmente Jane Austen, né, que é a Gentry Society, a classe média do interior da Inglaterra, e aí, quando a Germana adapta um livro como esse, ela traz essa diversidade e representação de forma mais inclusiva, né? Até mesmo para as crianças brasileiras se reconhecerem dentro deste universo aí inglês do século XIX. Bom, isso reflete a necessidade contemporânea de ver pessoas de diferentes etnias e origens em papéis principais, especialmente em histórias que, tradicionalmente, a gente só consegue imaginar pessoas brancas, né? Pode passar. Eu tentando passar aqui. Bom, aqui eu tenho, antes de entrar no texto, como, né, o papel dos quadrinhos como meio transmediático, eu queria que vocês analisassem aí que a gente tem uma representação de Londres,
do século XIX, mas as personagens que estão transitando aí em destaque são 2 mulheres negras e uma senhora indiana. Então, ela também fez uma colocação também de outras etnias aí nessa adaptação. Bom, a linguagem visual dos quadrinhos permite expressar as emoções e temas de forma imediata e envolvente, porque a surpresa, o escândalo ou a tristeza, ela é mostrada principalmente pelo rosto dos personagens, né? Nos quadrinhos, a representação da diversidade racial e os contrastes emocionais entre razão e sensibilidade, né, que é o título do livro, se tornam mais potentes, fazendo com que as questões centrais da obra ressoam com força, né, no leitor. Aí eu vou usar também a Linda Hutchell como referência, porque ela complementa, desculpe, que as adaptações transmídias não apenas fazem uma réplica de histórias, mas elas recontextualizam as narrativas, tornando-as relevantes para novos contextos culturais e sociais. Nesse caso, a adaptação não só faz uma homenagem ao texto original da Jane Austen, mas responde às demandas contemporâneas por diversidade, por exemplo. A visualidade dos quadrinhos também permite uma conexão emocional mais rápida e profunda com os temas centrais da obra, como contraste, como eu já disse anteriormente, né, razão e sensibilidade, que eu vou mostrar aí a representação das 2 personagens que podem ser exemplos de razão e sensibilidade, e aí também toma uma forma mais intensificada com a questão de representatividade. Pode passar. Bom, aqui tem uma ilustração que tem uma ampla gama de personagens. A gente tem o funcionário, esqueci agora a palavra, da casa, um senhor aí com uniforme, mas temos as mulheres indianas, uma delas casada com um personagem branco, temos no canto esquerdo uma personagem branca que é a senhora Dashwood, e outros personagens aí para construir essa história da Jane Austen. Aí eu recorro agora ao Henry Jenkins, que também fala sobre transmídia pela questão dessa história ganhar novas camadas ao ser contadas em plataformas diferentes, como no caso aí são os quadrinhos, e esses quadrinhos eles atuam como uma espécie de, né, um recurso de expressão que torna os sentimentos ou os conflitos mais acessíveis, né? Porque quando a gente lê o texto da Austen, a gente imagina a reação dos personagens, e nos quadrinhos a gente consegue visualizar. Bom, a linguagem dos quadrinhos, que combina texto e imagem de maneira imediata, permite que essas nuances raciais e culturais dessa adaptação sejam comunicadas de maneiras mais rápidas, possibilitando a empatia e facilitando a identificação do leitor. É claro que o público brasileiro, a gente tem uma concentração de indianos no Brasil muito inferior ao que temos na Inglaterra, mas aí eu acho que é importante também a Germana Viana ter trazido essa concepção, porque nós temos adaptações de indianas, né, de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, e a própria Germana confidenciou que é uma das favoritas dela, Orgulho e Preconceito, que se chama Noiva e Preconceito, lá em Bollywood. Pode passar. Bom, essa Jane Austen, a partir de novas mídias e a possibilidade de novas leituras, ela é facilitada porque o texto da Jane Austen ele é centrado o núcleo temático é flexível, porque ela explora os sentimentos humanos que são universais, como amor, razão, pertencimento. A inclusão de diversidade também nessa adaptação faz com que o texto seja mais enriquecido, permitindo outras leituras e expandem a obra ao inserir personagens, né, negros, indianos e asiáticos, que eu vou mostrar mais daqui para frente. E aí esse tema de razão e sensibilidade, né, tem uma controvérsia aqui no Brasil se é razão e sentimento ou razão e sensibilidade. Creio que a Germana optou por esse título, assim como eu optei na minha tradução, pelo filme de 1995 com a Emma Thompson. Então, nós temos aí esse embate entre razão e sensibilidade, que é bem marcado entre as irmãs Eleanor e Marianne. E aí também temos a questão da inserção da mais jovem, que está nessa imagem com a roupinha amarela. A Margaret, no livro, ela tem uma representação
significativa, mas muito pequena em relação às outras irmãs, porque ela é uma criança, né, uma adolescente. Nas adaptações, às vezes, eles até retiram essa personagem da tela, né, dos cinemas ou da TV, dos streamings, e nessa adaptação da Germana, ela tem uma função muito importante, que é chamar o leitor à razão. Vocês vão ver daqui a pouco. Pode passar. A Elinor Dashwood é a representação da razão aí dentro do livro, e aí tem inúmeras situações aí, uma delas eu vou dar destaque aqui para a imagem da direita, quando a Marianne fala que Elinor é pura razão e que ela não tem sentimentos. Então, é como se fosse assim, se você for racional, você não pode ter sentimentos, né? Fazer uma divisão clássica. A Elinor, dessa adaptação da Germana, ela cumpre o seu papel de pessoa sensata. Pode passar. Por outro lado, a Marianne Dashwood, ela é pura emoção. Vocês veem que eu fiz um recorte aqui, né, dela completamente apaixonada, com os olhos aí em formato de coração, na pupila, e outra situação que ela está decepcionada e ela chora, esperneia, maltrata até o funcionário da casa. E aí eu queria passar para Margaret Dashwood, que é no próximo slide, que me chamou bastante atenção, porque é uma querida essa personagem, e ela trouxe uma Margaret super espevitada. Aqui no primeiro desenho à esquerda, ela sai correndo pelo campo, e a irmã fala que se ela agir desse jeito, ela não vai conseguir se casar, e ela diz, tudo bem, eu não sei se eu quero me casar mesmo. E aqui no segundo, na imagem do meio, ela diz o seguinte: a irmã vai tentar se meter em alguma situação, resolver uma situação, e ela fala, acho melhor você não se meter. Ela entra como uma espécie também de equilíbrio aí, quando ela está muito perto da Marianne. E no final, essa é a última página do livro, ela diz que queria um final feliz, assim como o das irmãs, mas ela não sabe se ela vai querer casar. Então, é aquela personagem que ela tem a liberdade de não se casar porque precisa se manter. Pode passar. Eu tenho outras expressões aí, imagens, né, para mostrar, mas eu vou ser mais breve agora, porque a Germana faz o uso, né, recorrente de expressões faciais e de mensagens, né, os balõezinhos aí, para expressar a raiva, a decepção ou a monotonia ali do personagem. Eu queria chamar a atenção só para esse personagem da esquerda aí, que ele é o típico rosto de personagem de príncipe da Disney. Não sei se alguém teve essa impressão. Pode passar. E aqui também o uso de onomatopeias, que é algo, né, recorrente nos quadrinhos. Não vou entrar muito em detalhes, é só para exemplificar. Pode passar. E as personagens masculinas, geralmente o do esquerdo é o bobo, o galã bobo, o do centro é aquele galã que não é tão galã assim, porque no livro ele é mais velho e sofreu por amor, e quem sabe o cabelo dele volte a crescer quando ele se apaixonar novamente. E o do lado direito é o Edward Ferrars, que ele é bem, bem soço, assim, e eles colocaram ele como um personagem bem típico de príncipe, assim, da Disney, né? Louro, do olho azul. Pode passar e eu vou chegar às minhas conclusões. As vilãs, elas são retratadas como mulheres brancas e com traços com olhos muito maliciosos. Pode passar. E eu queria chamar a atenção de algumas questões modernas que estão inseridas de modo bem sutil nesse livro, que é a questão dessa senhora indiana dizendo para Margaret que ela deveria deixar de pensar em se casar e arrumar uma mulher para ser feliz. E aí, nas outras duas imagens, sempre tem dois rapazes, sempre com esse olhar aí de enamorados. A última imagem dá para ver melhor que eles estão abraçados aqui, eles são roupas, eles estão com batom, e são roupas masculinas, né? Não sei se só talvez uma mulher vestindo como homem, e o que já existia no século XIX mesmo. Para concluir, pessoal, eu quero dizer que essa adaptação transforma o clássico de Austen em quadrinhos, mas também propõe essa representação inovadora aqui no Brasil, né, de transformar as irmãs Dashwood em mulheres negras, né, colocar as personagens como personagens negras. A decisão da Germana Viana reflete uma ideia de que as adaptações oferecem oportunidades para recontextualização de histórias, conforme aí a Hutton. Assim, a obra também faz um diálogo com questões contemporâneas, como representatividade e inclusão racial, que são essenciais para esse mundo moderno, né, e plural que a gente vive,
mas levando ali para o período regencial inglês. E aí eu trago a Julie Sanders para finalizar, que essas adaptações transmídias possuem um potencial significativo para fomentar diálogos sobre diversidade e representatividade na leitura, até mesmo para questionar se existiam mulheres negras em posições sociais como as das irmãs Dashwood, por exemplo. Bom, por fim, elas reinterpretam e recontextualizam as obras originais, trazendo à tona novos temas, que é essa questão da diversidade cultural e da inclusão. Acho que, por último, tem o referencial teórico, né, o Jenkins, Hutton e a Sanders, e o meu contato. Eu queria agradecer muito a oportunidade de vocês e fico à disposição para a gente comentar mais tarde. Obrigada.